E hoje, em especial, eu tenho uma palavra para dar a vocês, que vocês vão guardar no seu coração. Você que nos assiste pela internet também, um abraço para você. Você vai voltar a assistir essa ministração, porque vocês vão ver que ela é de grande valia para a nossa caminhada cristã. Porque hoje eu prego uma mensagem de nicho. Eu prego uma mensagem para um grupo de pessoas. Hoje, infelizmente, diferente das outras vezes que eu procuro fazer isso, eu não vou atingir todo mundo. Porque tem algumas pessoas que vêm para a igreja com alguns propósitos pré-definidos. E hoje eu prego para aquelas pessoas que já passaram, estão passando ou vão passar por aquele momento em que você questiona se realmente é. Uma vez, eu já contei tantas vezes essa história que eu fico até constrangido. Mas uma vez eu fui fazer uma visita, morava em Novo Hamburgo, fui fazer uma visita em Estância Velha, e eu estava indo, era noite, estava chovendo, e eu indo no meu carro aqui, e me deu um pá, né? Eu disse, Deus, fala comigo, mas assim, na minha oração, que eu oro diferente da maioria das pessoas. Eu disse, Deus, fala comigo. Deus, fala comigo, afunda o banco aqui do lado. Bate um passarinho no painel. Isso eu falei mesmo. E nada. Deus, que alguém dê um sinal de luz para mim. E eu ali dirigindo e nada. E eu fiquei quietinho. Tá, um texto bíblico serve. Nada. E daí, gente, começou a me dar um desespero. Eu comecei a pensar, será que eu não estou falando sozinho? Será que eu não adulteci o meu amigo oculto da infância? Será que eu não tornei ele adulto? As crianças têm um amigo invisível? Será que não é isso? Será que o Senhor é real? E eu estava entrando naquele momento, num momento de crise de fé. Numa coisa que os mestres da espiritualidade judaica cristã chamaram de a noite escura da alma. Outro dia alguém me falou que tem gente que está sempre no céu e tem gente que está sempre na terra. Quem me falou isso? Eu quero falar com você que às vezes passa um bom tempo na terra. E que está todo mundo vibrando, está todo mundo feliz e você não está vivendo o momento. Está todo mundo feliz com a obra de Deus e você nada. Parece que 1000 caem um do lado, 10.000 do outro, de bênção, e você nada. E é um silêncio de Deus, e vai batendo aquele desespero, vai batendo aquela tristeza, e você vai questionando, será que é mesmo? Tem um escritor, um pensador, que viveu do ano de 1541, só para você se localizar, a 1592, chamado São João da Cruz. São João da Cruz foi um monge carmelita. Os carmelitas, né, inaugurado por Teresa d'Ávila, é tudo gente de alto nível, tá? Eles tinham, com a ideia de Elias, lá no Monte Carmelo, eles eram o seguinte, eles entendiam que o relacionamento com Deus passava por esse momento de introspecção, de silêncio, de autoanálise profunda. Os carmelitas é aquela turma que se tranca numa cela e come e vive a pão e água. Anda de pé descalço, né? Tem os carmelitas descalços. Eles andam descalços, uma vida extremamente... uma vida de extrema negação. E no meio disso ele escreveu 4 grandes obras. E uma delas se chama A Noite Escura da Alma, ou A Noite Escura do Espírito. Recomendo a leitura, é uma poesia. E lá dentro ele faz uma leitura deste momento em que muitas pessoas, ou algumas pessoas já passaram. É aquele momento em que você está orando por uma pessoa e a pessoa não vai. Você está torcendo para aquela situação dar certo e a situação não dá. E você questiona a sua fé, você questiona se Deus é real mesmo. Então por isso que eu digo que é uma mensagem de nicho, é uma mensagem para um público.
que já passou por isso ou está passando por isso, do tipo assim, eu vou na igreja pela última vez. Deus, chega, é a última vez. Porque Deus não fala comigo, Deus fala com todo mundo e não fala comigo. E nós vamos fazer uma leitura de um dos textos mais lindos da Bíblia, onde São João vai falar de como ele lidou com isso. Porque ele se negou toda a vida e a vida dele não foi nada fácil. E nessa noite eu quero mostrar para vocês que não acontece só com a gente, as noites escuras da nossa alma, do silêncio gritante de Deus, não acontece só com a gente, já aconteceu na Bíblia. Vou mostrar para vocês o texto que inspirou São João da Cruz e mostro como lidar com essa noite. Amém? Vamos lá então? Lucas capítulo 24. Você que tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, ou aqui no telão, Lucas capítulo 24, versículo 19 em diante, a noite escura da alma. Você que gosta de anotar, anote aí, depois nós vamos botar o título aí nesse vídeo, a noite escura da alma. Quando Deus se cala, quando a nossa fé é questionada, quando nós pensamos assim, será que vale a pena mesmo dizimar e ofertar? Será mesmo que vale a pena ter uma vida de retidão? Eu faço tudo certinho e as pessoas que fazem errado, elas se dão bem. E eu aqui que estou certinho, só me ferro. Vamos lá? Lucas 24, versículo 19, na NVI. Na NVI, coloca na NVI para mim, por favor. Diz assim, naquele mesmo dia, a gente já volta, tá? Nesse texto, para trabalhar bem o texto. Naquele mesmo dia, 2 que estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Tá? Eles estão vindo, Jesus morreu na cruz, no domingo, isso aqui é domingo de tardezinha, e eles saíram de Jerusalém e estão indo para esse povoado chamado Emaús. Estão caminhando para lá. Jesus aparece para eles, porque ele tinha ressuscitado, e eles não reconhecem. Versículo 17. E ele lhes perguntou, Jesus, né? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Marca aí na sua Bíblia, entristecidos. Eram discípulos de Jesus, era o dia da ressurreição de Jesus, mas eles estão entristecidos. Vamos embora. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Ó Jesus, você fazendo de João sem braço. Você fazendo de galinha morta, Jesus. Ai, querido, amado. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? E respondeu eles. Ele era um profeta, com palavras, versículo 20. Os chefes dos sacerdotes, aí eles vão contar toda a história. Pula comigo para o versículo 25. Vai para o versículo 25. Ele lhes disse, Jesus disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Poxa vida, só faltou dizer, né? 26, não devia Cristo sofrer essas coisas e não entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante, como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram com ele, fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Ai, coisa linda. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração. Vocês conhecem? Para pousar em mim morada permanente. Fica, Senhor,
meu Salvador. Aplauda o Senhor que eu prefiro pregar. Eita, ui. Não acontece só com vocês, já aconteceu ao longo da Bíblia essas noites escuras da alma, onde a gente pensa, o que está acontecendo com esses homens? Eles estão aqui, viram tudo, Deus prometeu, Jesus morreu, é domingo, Ele não ressuscitou. Eles estão voltando para casa, que nem o Chaves, né? Volta o cão arrependido. Eles estão voltando para casa numa tristeza. É uma tristeza. É aquela tristeza de assim, ó, eu fui enganado, eu fui traído. Deus não existe. Deus é uma fábula de crianças para assustar crianças. Deus é uma bobagem. Deus é o ópio do povo. Deus está morto. Deus não existe. É bobagem. Quando a gente morrer vai acabar tudo. Então eu vou curtir a minha vida. Mas aquele sentimento de quanto de dinheiro eu coloquei. Quanto dos meus esforços eu coloquei. Gente, não aconteceu só com a gente. Por isso que eu disse que é de nicho. Nem todo mundo viveu isso. Sempre no céu. E diz, não, é capaz, eu estou sempre dormindo abraçado com Jesus. Aí ok. Mas eu falo para você que já passou por isso. E olha só, isso já aconteceu com Abraão. Lá, Abraão diz assim, ó, Moisés, vem aqui, Abraão, vem aqui para fora, olha as estrelas, olha, é assim a tua descendência. Senhor, eu tenho 75, já não está 75, está complicado. Esses remédios poderosos, não dá mais, Jeová, não dá. E Jesus diz assim, não, Kátia, calma que vai. E aí, ele recebe uma palavra de Deus e passa um mês. Ele chega para Sara, né? Estou bem, né? Chega para Sara, e aí? Não, nada. Passa um ano, Sara, e aí? Nada. Passa 2 anos, passa 5 anos, e aí, Sara? Passa 10 anos e nada. Imaginem a cabeça de Abraão, o pai da fé. Diz assim, não, mas eu vou ter que dar um jeito. E Abraão dá uma puladinha de cerca, e essa pulada dele, né, reflete na guerra até hoje. Daí essa outra pregação lá entre o Hamas e Israel. E aí vai-se embora enquanto houver vida nessa terra. Mas a verdade é que chegou um momento que Abraão olha para Deus e diz assim, Deus me enganou. E o que falar de Moisés? Moisés entendeu que precisava libertar o seu povo, de Deus, deixa para mim que eu vou libertar, vai lá e mata o soldado, tem que fugir. E lá no deserto ele olha assim, eu sou um idiota mesmo. Poderia estar no Egito, desfrutando do bom e do melhor, agora eu estou aqui um fugitivo. Como é que eu posso ser usado por Deus? Olha que coisa linda. Como o rei Davi peca contra Deus. Lá, né, se apaixona pela mulher lá que estava tomando banho e tal. E depois disso ele entra num colapso consigo mesmo e ele escreve o Salmo 51, que diz, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, mas pelo contrário, renove em mim o Espírito reto. Sabe onde Davi está nesse momento? No mais profundo da noite escura da sua alma. Totalmente desacreditado que Deus poderia fazer alguma coisa com ele. O que falar hoje de manhã, a pastora Denise pregou sobre Jonas. Jonas, a pastora pregava hoje maravilhosamente bem sobre ele ter ido para a boca, para a barriga do grande peixe, não como uma punição, mas como uma nova oportunidade. Jonas chega lá depois que ora e prega e abençoa aquelas 120.000 pessoas ruins. Ele diz, Senhor, tira minha vida, não quero mais viver. Elias faz a mesma coisa. Elias diz assim, Deus, eu não quero mais viver. Deus, chega para mim. Jeremias diz assim, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Gente, os grandes gigantes passaram por noites escuras das suas almas. Os gigantes passaram por momentos em que eles silenciaram essa alma e disseram, Deus, fala comigo. Nada. Bem, me cai um trovão bem na hora. Ai, Jesus, estou brincando, é só um exemplo. Pastora Denise é a nossa referência de fé. Pastora Denise, só porque ela contou aqui na igreja que um dia ela saiu chorando daqui, lembra, pastora? Não me assusta. Não, que a senhora saiu daqui pedindo uma bênção para Deus, saiu chorando aqui, daí a polícia ele parou, daí ficou 2 dias preso. Viu, pessoal? Não, mentira, não. Não, pastor, não. A pastora sai daqui e ela tem uma crise.
Ele tem uma crise e começa a chorar. E os coisas que coloca nos olhos aqui. Rímel! Dá uma borrada, imagina. E ela para na blitz. E o policial, muito querido, né, diz assim: ó, tá noiada, né? Não, é que eu tô na noite escura da minha alma. Desce. A senhora teve que descer, pastora? Fez um bafômetro. E imagina se tivesse tomado o sagu lá da quarta colônia. Lá. Imagina se fosse eu. Imagina se fosse eu. Só eu e o Samuel. Imagina. Estou eu dentro do carro, todo borrado da maquiagem. Para assim. Ia dizer: desce, negão, que tu tá chapadão. Não, eu só estava tendo uma crise. Gente, acontece. Querem ver Jesus? Estou falando de noite escura da alma, chego em Jesus. Jesus, o Getsemane, está chorando, verte sangue, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Senhor... E o cálice que Jesus pediu para passar, gente, teve uma oração de Jesus que não foi atendida. A passagem do cálice. E esse cálice não é só o sofrimento, e sim a separação. Quando ele diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Uma noite escura, terrível. Gente, noite escura da alma é aquele momento em que o silêncio gritante de Deus nos apavora. Nós precisamos de uma decisão, nós precisamos de um conselho de Deus, e Deus não fala nada. Nós precisamos de um movimento de Deus, Deus não fala nada. E a gente talvez, ou com certeza, existam pessoas aqui que estão passando por esse momento de: ai, como eu queria algo. Mas a boa notícia é que Deus tem algo especial para nos dar. Graças a Deus. A alegria que Deus tem sempre novo. Vamos lá. Nós voltamos lá para o texto de Lucas capítulo 24, versículo 19. Por quê? São João da Cruz, aquele que eu falei para vocês, o carmelita, ele passou por tudo isso e ele teorizou isso. E nos ajuda a entender a partir desses dois discípulos de Emaús. Assim como passou Abraão, como passou Davi, como passou Moisés, Jonas, Elias, Sansão, pastora Denise, como muitos de nós já passaram por isso, ele teorizou a partir desses dois homens que estão profundamente tristes. E ele diz aqui no versículo Lucas 24, 13, naquele mesmo dia. Qual mesmo dia? Esse dia aqui, gente, é domingo. Jesus foi crucificado, morreu na sexta-feira. Sábado, era o sábado judaico, não faziam nada. Domingo, aconteceu algumas coisas, versículos anteriores. As mulheres que seguiam Jesus foram até o sepulcro, mudar as flores, colocar um perfume lá onde Jesus estava. Chegava lá, a porta do sepulcro estava aberta. Jesus aparece para elas. E elas correm aos discípulos e contam: ó, o mestre ressuscitou. Diga amém. O mestre ressuscitou, ok. Só que esses dois discípulos não souberam a tempo. E eles entraram na noite escura das suas almas, porque eles não sabiam que Jesus estava vivo. Nós entramos no silêncio gritante de Deus, porque muitas e muitas vezes nós esquecemos que o nosso Jesus vivo está. O nosso Deus não precisa ser carregado, Ele nos carrega. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. O nosso Deus Todo-Poderoso está aqui nessa noite entre nós, em nossos corações. Celebre ao Senhor porque é verdade. Já é o bastante para a gente sair da noite. Já é o bastante. Precisamos da consciência da realidade de que Jesus está vivo.
Grande coisa, tá bom, ele ressuscitou, que legal. Mas o que quer dizer, gente? Que se Jesus ressuscitou, os seus seguidores também ressuscitarão. Ou seja, o nosso maior inimigo já está vencido em Cristo Jesus, que é a morte. A morte não nos aprisionará para sempre. Em Cristo Jesus nós somos eternos. Nós vamos viver para sempre com o Senhor. Não mais escravizados pela morte. Mas um dia todo olho verá, todo joelho confessará que só Jesus é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Noite escura da alma. Seguindo, naquele mesmo dia, eles estavam ali para o povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Tem uma informação importante aqui, 11 quilômetros. Daqui a Camobi, 11 quilômetros, daqui a Camobi. Eles largaram para esse povoado, entristecidos, chateados, sentimento de traição, sentimento de abandono. Nosso Deus não é real. Sofremos tanto por Jesus, abandonamos nossas casas, e estão eles indo triste para casa, 11 quilômetros. Só que o comando de Deus é para eles ficarem em Jerusalém. Eles tinham que ficar em Jerusalém. Escute isso, por um ato de desobediência, eles vão entrar na noite escura das suas almas. Gente, nós podemos entrar algumas vezes em noites escuras da alma por causa da desobediência. Porque Deus nos ensina o caminho e o que nós temos que fazer. Mas a gente olha para o lado e diz assim, mas o fulano está fazendo assim. Mas o Beltrano fez assim e se deu bem. E a gente começa a desviar da rota de Deus. Noite escura, silenciosa da nossa alma. A desobediência. E tem cada curva de rio aí que só Cristo para ter misericórdia. Sabe aquele caco? E não adianta, você precisa entender. É isso que a gente faz na Santa Ceia. A gente olha para dentro da gente mesmo e diz, Senhor, eu sei onde eu errei. Senhor, o Senhor dobrou uma esquina e eu segui reto. Nessa noite, que o Senhor me ajude a retornar, dobrar a esquina, porque eu quero estar perto do Senhor. Porque eu quero a Tua presença. Porque mais vale um dia nos teus atos, mais vale um dia contigo do que 1000 fora. Senhor, eu não quero viver pela minha vontade, mas eu quero viver pela tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu quero sair dessa noite escura, e eu quero que a palavra de Salmos capítulo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual é o versículo? Qual é o salmo? Salmo, lá no Salmo está lá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. O choro pode durar algumas noites, mas um dia vai amanhecer. Que seja hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No caminho, enquanto conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, enquanto conversavam, conversavam a respeito de tudo que tinha acontecido, né? Gente, e agora? Eles sabiam tudo o que ia acontecer. Depois a gente vai ver ali do versículo 19, que a gente pulou, né? Eles dão uma aula de Bíblia para Jesus. Eles dão uma aula de Bíblia para Jesus. Eles sabiam tudo, olha só, presta atenção. Eles sabiam tudo aqui. Mas eles não sabiam aqui. Eles sabiam tudo os planos cartesianos, todas as exatas, mas não sabiam aqui. Eu tenho uma ministração que eu tirei de um lugar chamada Qual a distância entre o céu e o inferno? Qual é a distância entre o céu e o inferno? A distância entre o céu e o inferno são de 30 centímetros. A distância entre o céu e o inferno são de 30 centímetros. É a distância da mente para o coração. Tem muita gente que sabe Deus aqui. Tem muita gente que só sabe de Deus aqui. Sabe explicar Deus de uma forma maravilhosa e briga,
por causa disso, por causa daquilo, é o milênio, é o amilênio, é a tribulação, é a não tribulação, é o calvinismo, é o livre-arbítrio, é a eleição, são 144 mil aqui, e briga. Mas a fonte do saber, a fonte da prática. Por isso que a distância entre o céu e o inferno são 30 centímetros. Se você não pegar todas as informações que você recebe, que você lê, e transpor para a fonte de energia prática, se você ficar com esse monte de informações aqui e não descer para cá, a ponto de, eu vou colocar isso em prática, a partir de hoje, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz, em verdes pastos, não é só um texto. O choro pode durar uma noite, Senhor, a minha noite já dura um mês. Respira, porque a alegria vem pela manhã. Tá bom, Senhor. É isto, entra em prática tudo isso que você diz crer. Adoração não é sobre, essa frase é do Tozer. Ele disse assim, adoração não é o que você canta, mas é o que você vive depois que canta. É isso. Quando nós conseguimos transpor, estes homens viveram com Jesus, viram os milagres de Jesus, viram toda a dinâmica de Jesus, mas agora, 3 dias depois da morte de Jesus, eles estão decepcionados com Jesus, voltando para Emaús e dizendo, fomos enganados, numa noite escura, terrível, e como diz o texto, terrivelmente entristecidos. Amados irmãos do templo das nações e todo mundo que nos assiste, transponha. Eu tinha um amigo que dizia assim, a gente fazia um curso de teologia junto, e ele dizia assim, passei toda semana estudando só para dar nó no professor. E ele dava nó mesmo, o professor dava nó, com perguntas boas, porque a Bíblia é um livro muito complexo, se você quiser que ela seja complexa. E ele dava nó nos professores, os professores se perdiam com as perguntas dele, e ele saía todo orgulhoso, faceiro que deu nó no professor, que era mais esperto que o professor. O professor dava uma aula de teologia sistemática, por exemplo, ele ia e perguntava algumas coisas escatológicas, e o professor ficava desconcertado, ficava todo orgulhoso, noite escura da alma, daqui a pouco. Porque o orgulho nos atira de tudo que é jeito, dentro desses momentos em que nós pensamos que Deus não existe. Mas a grande verdade é que você precisa passar todas essas informações do seu SSD, do seu HD, você precisa passar todas essas informações, todos esses textos bíblicos que você sabe, todos esses cursos que você já fez, todas essas pregações que você já fez, tem que passar para cá e deixar ganhar vida. E esta vida é a vida abundante que Deus tem para todos nós. Glória a Jesus. Aleluias. Versículo 17. E ele perguntou sobre o que vocês estão conversando. Aí eu quero que, daí eles explicam ali, né, porque eles sabiam muito. Aí eles vão pedir, fica conosco, e aí nós chegamos ao versículo 30, 31 e 32, quando Jesus parte o pão. Quando parte o pão, eles se deram conta, era Jesus. Olha a coisa linda. Olha a coisa linda. Há noites escuras da alma. Com certeza, muitos de nós ainda passaremos por esses momentos em que nós clamamos, nós oramos, nós imploramos, nós batemos pé. E foi silenciado e nós questionamos, será que vale a pena mesmo? E você vai lembrar dessa ministração. Esses homens, na sua noite mais escura e tenebrosa, no momento em que Deus não dava nenhum assobiozinho para eles,
Eles, tomados de profunda tristeza, abandonando o barco, porque era para ficar em Jerusalém. E eles foram para Emaús. Abandonando a sua fé, abandonando o seu propósito, eles se dão conta. E eles conversam. Não ardia o seu coração enquanto ele falava? Por mais escura que seja a sua noite, Deus está mais perto de você do que imagina a sua vã filosofia. Deus está perto. Deus está conosco. Por mais que a gente diga, Deus, o Senhor não existe, isso é bobagem, Deus está ali dizendo, oh, meu filho sabe de nada, inocente. Deus é tão bom, que mesmo quando a gente está deturpando, a gente está fazendo bobagem, o Senhor está pertinho da gente. O que precisamos fazer é que esses discípulos, a nós ficarmos atentos, porque a mão poderosa de Deus não se afasta de nós. Eu disse lá no início, algumas pessoas pensam assim, Deus me abandonou, mas que eu tinha uma boa notícia. A boa notícia é, todas as vezes que você pensou que Deus abandonou, todas as vezes que você pensou, Deus não existe, vou viver a minha vida do meu jeito, todas as vezes, ou talvez agora, a coisa mais certa do mundo é que o Senhor está caminhando do seu lado, e você precisa ficar atento, porque o seu coração pode arder, e eu clamo a Deus, para que Ele pegue fogo hoje, que você não consiga dormir, e toda vez que você pensar, ai, Deus me abandonou, o seu coração pegue fogo, porque Deus estará com você todos os momentos. Glórias a Jesus, amém? Glória a Jesus. Gente, só não esqueçam, Deus está. Deus está. Deus está. Deus não é um Deus melindroso. Deus não é um Deus melindroso que diz assim, ai, olha lá o que está fazendo lá, ó. Ai, foi na romaria. Ah, eu não quero mais esse filho. Ai, olha lá, ó, está escutando Pablo Vittar. Não, se estiver escutando Pablo Vittar, aí o Senhor pode. Deus. Mas Deus não é esse Deus melindroso. Não, melindroso é a gente. Ai, Deus não gosta mais de mim. Ai, furou o pneu do meu carro. Ah, para, me flocha. Deus se ofende. Ai, meu Deus, me ofendo. Ai, ninguém gosta de mim. Para. Toma, firma, como diz os guris, firma, te firma, gelatina. Para. Te firma. Para com isso. Mas brilho. Deus está, queira você, acredite você ou não. Eu vi outro dia a história de 2 rabinos, que era alto da noite, eles discutindo, Deus não existe, Deus existe, Deus não existe, Deus existe. Não, mas Deus, se Deus existisse, não tinha fome na terra, Deus existisse, não tinha guerra. Não, mas Deus não existe, não sei o quê. Então tá, então Deus não existe. Daí decidiram que Deus não existia. Aí foram dormir, faceiro, Deus não existe. No outro dia cedo, um rabino levantou, acordou, olhou para o outro, estava o outro lá orando. Chegou ele lá e disse assim, ué, o que está fazendo? Ué, estou orando, fazendo minha devoção a Deus. Mas a gente não combinou que Deus não existia? Ele, sim, a gente combinou, mas Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não interessa se a gente, eu não quero mais Deus. Eu vou meter um tamborzinho, não quero mais saber, eu vou virar os arreios. Não quero saber. Deus continua sendo Deus. Deus está, não deixa mais o diabo mentir para você, dizendo assim, eu sei que você fez no verão passado. Eu sei que você foi para, como é que é, onde que, pastora Graça, tu que gosta muito de ir lá no carnaval, lá em, onde é que é? Jaguari, viu? Depois vem cantar na igreja. Não, capaz, brincadeira. Mas ela gosta de um carnavalzinho em Jaguari. Você foi no carnaval em Jaguari e veio para o culto. Não, ela não foi nada, não foi nada. Ah, ela foi lá que ela me encontrou, ela disse. Olha lá, ô. Ai, coisa boa o carnaval. Coisa boa, a bênção de Deus.
Unidos das nações, aí, ó, beleza, beleza. Unidos das nações. Ei, já estou vendo a pastora Denise com abre alas aqui. Eu vou ser aqueles neguinhos que ficam em volta. Tá, parei. Onde é que eu estava mesmo? Eu estava falando que Deus está, mesmo que você tenha ido para Jaguari. Deus lhe perdoa e está aqui para lhe abençoar. Celebra o Senhor com alegria em nome de Jesus. Ai, Deus da minha vida. Atente aos detalhes, gente. Segunda coisa, Deus está. Segundo, atente aos detalhes. Atente às coisas mais simples. Olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Tem muita gente esperando Deus falar com um anjo descendo na sua cama. Eis meu filho amado, eis que te digo, filho meu. Que susto. Imagina o susto. Você do nada acorda, uma luz na sua frente, um anjo cor-de-rosa, descendo iluminado, com uma aura em volta assim. Credo. Tem uns assustados aí que eu saí gritando rua fora, né? Não, gente, Deus está em coisas tão simples. Está num sorriso, está numa música, está numa ministração, está num sorriso. Está numa liberação de perdão, está num pedido de perdão. Deus está tão simples nas noites escuras da sua alma. Vá para a simplicidade, vá no abraço de uma criança, num beijo da pessoa amada. Sabe, busque as coisas simples, os detalhes, uma caminhada pela rua, o Senhor está lhe acompanhando. Deus sempre é, Deus sempre está. E Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Há um tempo, eu estava lendo um livro que eu gostei muito, do Leandro Carnal, O que Aprendi com Hamlet. Eu gosto muito de Shakespeare. E ele escreveu um livro maravilhoso, chamado O que eu Aprendi com Hamlet, que ele pega várias lições de Hamlet. Recomendo o livro. Eu estava lendo meu livrinho, descansado, aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, está lendo Carnal? Eu digo, acho que é. Tá bom? Eu digo, tá. Só que quando eu leio, eu gosto do silêncio, a vontade de dizer, cala a boquinha. Cala a boquinha. Fica quietinho. Faz de conta que eu tô lá, longe, vai lá me procurar, lá na esquina. E daí ele disse assim, sabia que o Carnal é gay? Eu digo, não sabia. Ele é gay. Eu digo, bah. Quando você quiser saber se eu quero acabar uma conversa, eu digo, bah. É tipo, eu já falei assim, ó. Quando eu falo assim, ó. Bah, que coisa. Pode saber que eu quero que a conversa acabe. Bah, que coisa. Às vezes eu digo uns bah, que coisa, umas 10 vezes e a pessoa não entende. Bah, que coisa. Daí ela disse assim, sabia que o Carnal é gay? Eu disse, bah, que coisa. E daí ela disse assim, e tu vai continuar lendo? Eu digo, sangue de Jesus tem poder. Eu digo, sim, eu vou continuar lendo. Mas ele é gay. Eu digo, mas e o que tem? E o que tem? Não está falando sobre ele, está falando sobre o Hamlet. Eu digo, não, eu estou em paz. Depois é depois. A pessoa falou para mim, depois é depois. Igual a pessoa, depois é depois. Eu digo, não, me deixa. Deus está conosco. Deus está sempre com a gente. Essas coisas a gente fica brigando, mas Deus está sempre com a gente. O Senhor nos ama. Eu quero encerrar aqui contando uma história muito legal que eu aprendi, que eu ouvi. Samuel está aí? Samuel, vem aqui, por favor. Vem aqui, meu amor da minha vida, coisa linda. Vamos receber o Samuel aplaudindo o Senhor com alegria. Vem cá, coisa linda. Bota a câmera em nós aqui, bota a câmera. Senta aqui, meu amor da minha vida, senta aqui. Deixa eu contar, senta aí. Desata os teus tênis, por favor. Vamos fazer a dinâmica aqui, bem legal, os dois. Tu sabe amarrar depois, né? Tá, não, mas desamarra os dois. A história é o seguinte, olha só, o que vocês fariam? Tá ali na câmera? Tá ali, dá um close em nós. Dá um close. Ó, tem luz? Tá, não, tá bom, é que a gente é meio... Ai, coisa cheirosa.
Vocês já viram aquele vídeo assim, põe a face aí, varoa. Está aparecendo lá, bota a face aí, varão. A criança tinha aula cedo. E o ônibus chegou, ela deu de mão na sua mochila, e ela correu para a escada, e o ônibus do colégio começou a buzinar lá na frente. E a criança começou a atar os tênis, tenta atar os tênis, mas não consegue, faz de conta que tu não sabe. E a criança não conseguia atar os tênis, e o ônibus estava lá na frente buzinando, e a criança estava atarentada, bota o close aí, bota o close. E o pai, continua, e o pai sentou ao lado da criança. Tem um close aí para nós aí, bem pertinho. Não tem? Tá, então não tem. Daí a criança tentando atar os tênis e não conseguia. E o pai ali olhando a situação, e o ônibus buzinando lá da frente, e a criança tentando atar os tênis, e a criança começou a chorar. Ela começou a chorar. Não precisa chorar. A criança começou a chorar. A criança começa a chorar desesperada, e o ônibus vai embora. Noite escura da alma daquela criança. O que aquela criança deveria ter feito, gente? Pedido ao seu pai, que estava ao seu lado. Simples assim. O que eu quero dizer para vocês hoje? Que independente da escuridão, da noite, pode atar. Que independente da noite escura da sua alma, Deus está ao seu lado. Está sedento por ouvir a sua oração. E se Ele não lhe ajudar a amarrar os tênis, o que importa é que você tenha certeza que Ele está ao seu lado. Glória a Deus. Aleluia. Valeu. Ai, graças a Deus. E eu quero lhes convidar a ficar em pé com essa palavra. Ai, eu quero orar com vocês. Oh, Deus maravilhoso. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto isso, eu queria que você olhasse para a sua caminhada cristã. Eu queria que você olhasse para a sua fé. Eu queria que você olhasse para o seu interior e vasculhasse o seu coração. Do quanto você tem a certeza hoje convicta de que só o Senhor é Deus na sua vida, e que se Ele lhe pedisse qualquer coisa você daria por amor, porque você não tem mais nada em si mesmo, tudo é de Deus. Ou você tem algum vacilo? O quanto você consegue ser generoso? O quanto você consegue ser um contribuinte de gratidão mesmo? O quanto você consegue ser um instrumento de perdão na mão de Deus? Quanto você consegue ser um instrumento de amor na mão de Deus? Quanto você consegue? Pastor, eu não consigo. Eu guardo uma mágoa de 5 anos, 10 anos. Noite escura da alma. Quanto você consegue acreditar no poder maravilhoso de Deus? Você está passando por uma luta. Seja lá qual for a luta. E você pensa assim, eu vou pedir para Deus. Não, mas é muito. Deus nunca vai me ouvir. Eu fiz bobagem no passado. Deus nunca vai me perdoar. Noite escura da alma. Perca da esperança. Ai, queria tanto que Deus falasse comigo, mas eu já pedi tanto, Deus nunca falou. Noite escura da alma. Estou pensando em desistir, largar o ministério, largar a célula. Eu vou pensando em virar os arreios. Noite escura da alma. Eu vou largar tudo isso aqui, não adianta nada, é bobagem. As pessoas são curadas da depressão, mas eu não consigo ser curado. Noite escura da alma. As pessoas dizem, Deus te abençoe, mas Deus não me abençoa. Noite escura da alma. Eu oro, eu clamo a Deus, mas Deus nada. Lembre, aconteceu com Abraão, aconteceu com Moisés, aconteceu com Isaac, aconteceu com Davi, aconteceu com Sansão, aconteceu com Salomão. Ele escreve um livro inteiro, Salomão, o livro de Eclesiastes. É o mais profundo do silêncio de Deus na vida de Salomão. O que sobra para nós? Nessa noite eu quero clamar a Deus que Deus comece a fazer nascer um novo dia nas nossas vidas. Amém?